Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa o ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. Começamos 2016 com um grande debate falando de tendências para este ano. Os gurus do marketing tentam adivinhar quais as principais novidades no nosso mercado. Onde é possível inovar? Como fazer isso? Quais são as ferramentas de comunicação que vão crescer mais este ano? Anunciantes e agência, por meio dos veículos de comunicação, tentam atingir você, consumidor, para, claro, conquistar a sua confiança e a sua compra. Mas, para que de fato a gente possa conquistar o consumidor, é preciso entender e estudar este consumidor a fundo, conhecer seus hábitos e atitudes e, claro, seu perfil de consumo. Um dos grandes estudos mais buscados pelos profissionais neste setor é o de tendências de consumo, por isso trouxemos o tema para a discussão. Na cadeira cativa das agências do Grande ABC, recebo hoje Ivan Lima Santos, sócio-diretor da agência Linkin, sediada em Santo André, e vem realizando um trabalho diferenciado com alguns clientes importantes da nossa região. Ivan, obrigado por ter vindo. A gente já tinha tentado convidar aí algumas vezes, né? E que bom que você está aqui para falar um pouco sobre a Linkin. Legal, eu que te agradeço, Bonetti, pelo convite. Bom, a Linkin Propaganda está no mercado aí desde 1995. Nesses praticamente 20 anos, a gente já atendeu clientes dos mais variados portes e segmentos, multinacionais e nacionais, empresas pequenas, empresas grandes, realizando planejamento, estratégia criativa. Enfim, hoje a Linkin tem uma forte pegada de varejo. Então, assim, eu me considero um bom vendedor, né? Porque quem trabalha com varejo precisa vender muito bem. E a gente também acaba de entrar no segmento aí, estamos atuando aí de marketing político, né? Nós atendemos a Prefeitura de Mauá, que também é um dos nossos principais clientes, juntamente com o Grupo Vigorito, que envolve 5 concessionárias, Chevrolet, Nissan, Kia, Volkswagen, 2 da Chevrolet. Atendemos também aqui na região a Madel, né? Uma das maiores distribuidoras aí de pisos, portas, aqui da nossa região. E entre outros clientes aí que a gente vem atendendo aí nesses últimos 20 anos. Bom, a gente vai saber mais sobre a Linkin, a história, como começou, como está hoje a Linkin. O Ivan vai falar mais sobre isso com a gente. Na outra ponta, recebo Daniela Zanardo, especialista em estudos do comportamento de consumo. Em seu currículo, coleciona cases de tendência de consumo para marcas como Mundo Mix, C&A, Hot Wheels, entre outras. É diretora da empresa Trend 247, empresa especializada em estudos de tendência de consumo. Dani, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nos conhecemos aí na semana passada, praticamente, por meio da Andressa da Arebo, que eu quero agradecer a Andressa por ter trazido aqui a Dani. Obrigado por você ter vindo falar de um tema importante aí, tendências de consumo. Obrigada por estar aqui. A gente começou recentemente, a gente está no mercado desde 2013, mas justamente sentindo essa necessidade das empresas de uma pesquisa de produto direcionado para o tipo de vida que o consumidor leva. Tem que pesquisar como ele acorda, onde ele vai, o que ele consome. Então, a gente começou focando diretamente nas empresas de moda, que é de onde eu venho, a minha área, do que eu sou formada. E a gente se estendeu dentro de outros tipos de empresa que necessitam desse tipo de pesquisa para o consumidor. Bom, nós vamos conhecer mais as duas empresas em profundidade. E você sabe que você também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou opinião sobre o tema. Passo então para a Vivi para apresentar os prêmios da noite de hoje. Vivi, tudo bem? Como foi de semana? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Ivan, Dani e para todos vocês que estão nos assistindo. Bom, como o Bonetti disse, vocês já sabem que podem participar do nosso programa pelo WhatsApp com o número 97233-5094 e também pelo nosso site da TV Mais ABC. Logo abaixo do nosso link ao vivo, você já consegue ali ter um espaço para fazer sua pergunta ou mandar sua opinião também sobre o tema de hoje, que é as tendências do consumo. Então, mandando a sua pergunta, você vai concorrer aos nossos prêmios. O jantar na costelaria, o jantar no Tantra ABC, o almoço na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, o nosso livro de hoje, que é Dois Cambo, qual o nome do livro? A Inclusão Financeira, oferecida, claro, pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping, e também o nosso kit especial do ABC da Comunicação. Manda sua pergunta, eu vou ficar esperando. Obrigado, Vivi. Ivan, você estava contando um pouco da história da Linkin em 1995, 20 anos aí de história. Exato. Como começou essa história? Quais são as grandes coisas que aconteceram nesses 20 anos? Como que está a Linkin hoje? Você já falou aí de grandes clientes. Conta um pouco dessa história aí. Então, na verdade, eu trabalhava com
é um primo meu, Paulo Sérgio Rosa, ele era consultor de empresa de grandes corporações, era consultor de empresa da Volkswagen, Chevrolet, Fiat, e eu trabalhava como assistente dele, estava sempre ali colado, desenvolvendo planejamento de comunicação interna, voltado para colaboradores. E aí, quando chegou em 1995, ele começou a atender uma empresa que se chamava Humaitá, que fazia parte de CPD da Mercedes-Benz, não era nem TI, naquela época a gente chamava de CPD. E ele, no contrato, ele falou, vou fazer teu marketing também. Ele falou, Ivan, você vai me ajudar nisso aqui. Só que passaram-se alguns meses, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos. No que ele mudou para os Estados Unidos, ele falou, então agora o cliente fica para você. E foi aí que eu comecei. A partir daí, era um cliente muito grande, ele possuía aproximadamente, acho que 20 departamentos. Eu lá, novo, 25 anos, sem muita experiência, comecei a atender todos esses departamentos. O trabalho foi aparecendo, o trabalho foi dando resultado e a partir daí outros clientes foram aparecendo. E estão aí, 20 anos aí de muito suor, muita ralação, muito sacrifício também. É porque eu falo assim, agências de propaganda, ainda mais no mercado ABC, para durar 20 anos tem que ser boa e tem que estar construindo uma história muito interessante, porque, olha, não é fácil atuar nesse mercado. E falando sobre isso, como que você vê o mercado de comunicação do ABC hoje? Então, eu acho que o mercado de comunicação do ABC ele está em desenvolvimento. Existe um problema muito grande aqui, que é a nossa proximidade com São Paulo. E, por exemplo, se você pega outras regiões que são similares a Santo André, a região do Grande ABC, como Santos, como Campinas, eles têm a possibilidade de utilizar a TV aberta, porque os preços, por exemplo, de uma Globo é muito baixo. Já a gente, se quiser utilizar uma Globo para um cliente pequeno, a gente não pode, porque a gente utiliza os mesmos preços praticados para os clientes de São Paulo. E fica praticamente inviável você poder fazer uma veiculação. Você pega uma novela hoje aí uma novela aí das 9, não é nem mais das 8. Novela 3. 30 segundos aí, por volta de 170 mil, alguma coisa do gênero. Então acaba ficando inviável. Com isso, a gente precisa se focar nos veículos regionais. Entendeu? Tem uma parceria muito forte com os veículos regionais para que a gente possa trabalhar eles adequadamente. E aí que você precisa fazer um planejamento muito bem estruturado para escolher os veículos, porque a gente tem muito veículo aqui na região, seja ele jornal, enfim, entre outros aí também. Você precisa fazer um planejamento muito adequado para atingir o alvo do seu cliente, né? Que é o que ele quer. Então, assim, a gente está desenvolvendo, o mercado está crescendo, acho que as empresas estão abrindo a cabeça também para a necessidade de comunicação, para a necessidade de propaganda, a necessidade de contratar um profissional, uma empresa qualificada para fazer isso, porque eles perceberam hoje que se você não tiver esse acompanhamento ao seu lado, você não consegue vencer. Essa é a grande realidade. Você às vezes chega numa empresa, não, porque eu sempre fiz assim e tal. Eu falei, você sempre fez, mas agora não é. Agora não dá mais, O mundo não é mais assim. Você vai ficar. Nós temos que mudar. Vai ficar pra trás. Entendeu? Então, eu acredito que a cabeça está mudando, eles querem mais, entendeu? E estão começando a entender essa necessidade. E eu acho também que é um ponto importante, aqui mesmo na TV Mais, a gente vem fazendo uma mudança radical dentro do veículo, buscando atender essas novas necessidades, como gerador de conteúdo, provedor de conteúdo. A TV Mais vem enriquecendo, por exemplo, sua programação com programas, além do canal de ofertas. Então, os veículos vão se reinventando, a mídia exterior, a mídia impressa, faz parte disso, é um mercado que tem tudo para crescer ainda mais. Agora, eu quero que a Dani fale um pouquinho sobre a Trend 247, antes de a gente iniciar o debate. Você falou que, óbvio, estuda consumo. Começou pela área da moda. Sim. Que aí a gente depois vai falar bastante sobre isso, porque as mulheres consomem bastante, né? Depois já vou deixar uma pergunta aqui na dúvida. A minha mulher, por exemplo, eu tenho um dado interessante. Ela vai em loja de sapato, ela não consegue sair com menos de 2 pares. Tá na média, tá na média ou abaixo? Tá na média, eu não sei porque não consegue ser um. É 2, sempre 2, uma bolsa, é uma coisa das mulheres. Incrível, o que você quer de presente? Bolsa, sapato, todas as datas, mulheres, as mulheres vão ficar bravas comigo aí. Mas então, começou aí pela área de moda e agora se expandiu. E por que essa coisa de estudar a tendência do consumo? Foi como o Ivan falou, se o cliente não souber para onde ele tem que ir, quem que ele atende e qual é o foco dele, ele fica para trás. Porque ele vai estar desenvolvendo um produto e vendendo um produto para um cliente que não existe. Às vezes até os donos das empresas que a gente trabalha, eles têm no imaginário, a minha cliente é esse estilo, ela compra 2 sapatos, mas na verdade ela compraria 3 se você mudasse a forma como você está apresentando esse sapato e tal.
Enfim, a gente trabalha assim, eu venho da área de moda, trabalhei desde a parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de estamparia, pesquisa de tendência e palestra, e isso mostrou para mim, de Fortaleza a Rio Grande do Sul, que a gente precisa se atentar muito ao tipo de vida de cada estado, principalmente aqui no Brasil. E a moda, como consumo, é uma vitrine muito grande, inclusive um dos maiores focos de consumo atual. E é o que a gente está fazendo com a Trend. A Trend, o próprio nome já diz, é tendência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um radar vivo de tudo que acontece, não só a moda. Então, qualquer tipo de empresa que necessite de uma pesquisa de consumo para o seu cliente pode entrar em contato com a gente, porque é o tipo de pesquisa que você vai ver. Um exemplo, a gente precisou fazer uma pesquisa de consumo para um cliente do Rio de Janeiro, específico para a Zona Sul. A menina descolada, carioca, e a gente descobriu que a menina descolada carioca é o número 1 para as meninas do Brasil querem ser. Então, esse cliente precisava fazer um reestudo de como essas meninas acordam, que elas passeiam com o cachorro, o que ela faz, para entender que tipo de chinelo ela ia querer usar. Então, assim, é realmente um processo importantíssimo para você conseguir encaixar o seu produto no foco do seu cliente. Muito legal, e até falei para a Dani isso, a gente também tem dentro do Grupo Anel Search, que a gente está discutindo aqui parcerias para a gente trazer essas pesquisas para cá, porque é importante, porque auxilia no que o Ivan muito bem disse, que é o planejamento, que talvez seja um dos itens mais importantes hoje dentro do planejamento de comunicação. Bom, vamos então para o tema de hoje, tendências do consumo. Sem dúvida alguma, o consumidor tem comportamentos de compra diferentes de acordo com cada tipo de varejo, cada tipo de experiência de compra que ele vivencia. A mesma pessoa age de um jeito no supermercado, de outro jeito na padaria, no estádio de futebol e assim por diante. Em alguns casos, podemos traçar um perfil de consumo, uma diretriz. Mas como planejar campanhas para públicos tão diferentes, com comportamentos de consumo tão distintos e ainda mais para estratos de consumidores com intervalos cada vez menores? É o que nós vamos tentar definir no programa de hoje. Para iniciarmos nosso debate, nós vamos ver um vídeo da Nielsen Brasil sobre o futuro das compras. Você já fez compras de supermercado pela internet? Se não, ainda vai fazer. A tecnologia mudou a maneira de consumir música, livros, filmes e programas de TV. Agora ela está mudando o nosso jeito de abastecer a casa. A Nielsen entrevistou consumidores do mundo inteiro e descobriu que 1/4 deles já compra mantimentos pela internet e mais da metade está disposta a fazer isso em breve. Aqui na América Latina, essa disposição é ainda maior que nos países desenvolvidos. Mas, para aproveitar essa oportunidade, temos que entender como esse novo mercado funciona. O comércio eletrônico de mantimentos cresce puxado pelas gerações Y e Z, que já estão acostumadas a comprar na web. São 4 modalidades básicas: compra online com entrega em casa, compra online com retirada na loja ou drive-thru, serviços de assinatura que entregam cestas periódicas e os supermercados virtuais, que combinam painéis interativos físicos instalados em lugares públicos com aplicativos móveis. E alguns produtos, como os de limpeza, são mais adequados ao e-commerce do que outros. O hábito de ir ao mercado não vai desaparecer. A maioria das pessoas acredita que fazer compras é uma experiência agradável. A tendência é que cada vez mais o consumidor use um mix de soluções para fazer suas compras. Então, como o varejista pode aproveitar as tendências digitais a seu favor? Primeiro, você precisa saber quem é o seu cliente e o que ele procura. Planeje seu comércio online pensando em oferecer qualidade, variedade e conveniências que ele não vai encontrar em outro lugar. Fique atento aos resultados, faça ajustes em ofertas e procure oferecer as facilidades e vantagens que seu cliente mais quer. Ferramentas digitais também podem enriquecer a experiência no seu ponto de venda, oferecendo cupons de desconto online ou no celular, conectividade Wi-Fi aos clientes, aplicativos móveis com ofertas especiais, QR Codes para acessar mais informações sobre produtos. E um último dado importante: os grandes varejistas lideram as vendas online, mas quem mais cresce são os pequenos. E é em países como o Brasil que o mercado tem mais oportunidades para os pequenos varejos. Como você vai aproveitá-las? Bom, tá aí uma pesquisa importante quando a gente fala aí um exemplo, né? Nós vamos ver outros vídeos, outras coisas, quando a gente fala dessa tendência de consumo.
Obviamente, eu brinco que nós somos das gerações híbridas, nós pegamos o lançamento do celular, aquele tijolão, né? E hoje, a minha filha tem 3 anos, já mexe totalmente com o iPad, meu filho 6 anos tem celular, enfim. Como vocês veem, como isso pode mudar o comportamento deles de consumo? Não apenas do que eles consomem de mídia, mas de consumo de produtos. Como isso vai mudar a forma de ele pensar, de ele agir, de ele pesquisar, ou até do como ele vai encarar as lojas que ele vai visitar, que ele vai consumir? Eu acho que, na verdade, vai de encontro diretamente com a forma e com o que ele quer consumir. Ele não vai ter mais paciência. Por exemplo, quando eu era pequena, eu ia no supermercado e fazia uma compra que a gente puxava 5 carrinhos. E a compra hoje, com o tipo de vida que a gente leva, você faz compras semanais, menores, ou até pela internet, como foi mostrado mesmo no vídeo, né? Então, esse pessoal que está vindo agora, eles não têm mais, acho que nem o tempo e nem a paciência que a gente tinha antigamente de consumir da forma que a gente consumia, né? Então, tem outra receptividade também do que está chegando. Uma das coisas que eu até perguntar, vocês atendem concessionária e carro geralmente é uma compra planejada, né? Não é uma compra por impulso, mas obviamente quando entra-se dentro da concessionária tenta-se criar todo um ambiente para que ele leve mais itens por impulso, né? Como você também nota isso? Porque me parece que, por exemplo, a minha geração, o carro ainda tinha aquele um objeto de desejo dos 18 anos, ter um carro bacana para impressionar a menina. E hoje eu vejo a molecada, às vezes, eu quero um carro que me leve para qualquer lugar, né? Mas óbvio que tem aquilo do status de ganhar. Mas você vê uma mudança assim de como o que para nós eram atributos de venda do carro hoje ser diferente? Como você vê essa mudança, Ivan? Isso vem acontecendo. Eu já ouvi até falar que tem alguns adolescentes que preferem não ter carro para ir digitando no ônibus. Não sei se isso é verdade, não sei se isso é mentira. Mas são tendências, são fatos que estão sendo colocados à mesa que vão ter que fazer a gente pensar muito. Por exemplo, essa criançada aí menor que hoje só mexe no tablet, eles não assistem mais televisão. Como é que a gente vai atingir esse público? Exato. Como é que ele vai reconhecer minha marca? Vai ser no FIFA, vai ser no PES, vai ser no YouTube? Como é que a gente vai atingir eles? Então, assim, nem as grandes agências estão ainda sabendo como atingir essa molecada que está vindo agora, entendeu? Então, esse vai ser o grande desafio. Com relação a nós, realmente, por exemplo, eu tenho um outro dado que 84% dos consumidores, antes de comprar um veículo, pesquisam na internet. Então, quer dizer, você tem que ter toda a sua estrutura digital muito bem preparada. Mas quando o cliente chegar no ponto de venda, acho que até mais do que isso, ele também tem o atendimento. A gente fala muito de digital também, mas a gente não pode esquecer a questão também do atendimento humano, porque às vezes ele fecha a compra lá no final. Você está entendendo? Então, assim, são muitas variáveis, está sendo um desafio muito grande para todas as agências, para todos os experts em marketing aí, a gente tentar esmiuçar essa nova característica do consumidor. Por exemplo, existe um supermercado lá nos Estados Unidos, da rede Costco, que você faz uma compra, ele te entrega tudo em 2 horas. Aqui no Brasil, não sei se já tem isso, eu sei que eles entregam, mas não em 2 horas. Por quê? Por causa da falta de paciência e da falta de tempo das pessoas. Então vai ser um desafio gigantesco a gente atrair esses consumidores. E ainda tem um dado importante em cima do que o Ivan falou, quando a gente fala de produto, você vê, por exemplo, a GM agora lançou o carro que tem o OnStar, né? Que é uma tendência. E ainda falando, quando o Ivan falou de televisão, eu também vinha percebendo muito isso por pesquisa do uso da televisão, mas eu tenho um contraponto aqui para a gente discutir depois. Porque eu também vi muitas palestras assim, a síndrome da segunda tela, né? Ou a síndrome da multitela, né? E geralmente essa segunda tela é o tablet, é o celular. Mas a primeira tela, às vezes, é a televisão. Ainda é. E aí, uma coisa que eu achei interessante, as emissoras de televisão, elas estão se posicionando hoje como provedoras e geradoras de conteúdo. Não importa a plataforma. Então, a Globo lançou o Globo Play, tem o site. Então, elas vão começar a criar conteúdos para que essa molecada veja em qualquer plataforma. Então, é muito engraçado porque, assim, eu tenho um filho de 6 anos, super ativo, que é muito difícil de ele ficar na frente da televisão, porque faz 500 coisas ao mesmo tempo. Mas no domingo ele fica o tempo inteiro assistindo The Voice Kids. Só que o que ele faz depois? Vai para o aplicativo do The Voice Kids no celular. E aí ele fica assistindo no YouTube, e aí ele fica no YouTube assistindo as apresentações. Mas ele não sai da frente da televisão enquanto não acaba o The Voice Kids, que é a tela 1. Então, eu falo assim, eles estão, eu acho que algumas emissoras estão sabendo como fazer a convergência do uso da televisão.
E pode ser uma tendência de consumo lá na frente para a gente vai discutir. Bom, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, eu tenho que dar uma dica importante de gastronomia para você, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência incrível de gastronomia. Quando a gente fala de experiência de compra, tá aí uma experiência de compra diferente, vai sentir os aromas, as carnes diferentes, é muito legal e geralmente quando acaba o programa nós vamos até lá para um jantar muito gostoso, sendo recepcionados pelo Felipe. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente debate mais sobre tendências de consumo. É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz vender. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, pra nós também. Coca-Cola tem, nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola vai comer. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isto faz um bem. Coca-Cola para mim. Coca-Cola para nós também. Né, Cê? A gente está comentando aqui, né, quando você estiver cansado e com sede, olha como o conceito, né, de produto e o que era, né, a Coca-Cola, né, na volta do outro bloco a gente vai essa é da década de 50, nós vamos trazer uma da década de 60. Bom, Vivi, estamos com um probleminha no WhatsApp, faça o convite então para o e-mail. Bom, como o Bonetti disse, a gente está enfrentando um probleminha aqui no WhatsApp, então é só acessar lá o site da TV Mais ABC e logo abaixo do link, do nosso link ao vivo, já tem um espaço para você fazer a sua pergunta, então manda por lá. Eu vou fazer uma aqui que o André Álvares, de São Bernardo, ele mandou por e-mail. Segundo uma pesquisa, as pessoas estão consumindo cada vez mais fora do Brasil, em sites, países como a China e Estados Unidos, principalmente no mercado de roupas e sapatos. Vocês acham que é possível reverter esse consumo para o Brasil? Vou complementar, porque eu ia fazer essa pergunta aqui, falar sobre o AliExpress, Alibaba, aquelas coisas, mas teve uma época, até quando o dólar estava mais acessível, mais ameno, que quem ficava grávida ia fazer enxoval nos Estados Unidos. Era regra. Não tinha nem classe social, se bobear, ia para os Estados Unidos, que era muito mais barato do que fazer lá. Vou passar para vocês essa pergunta. Como vocês olham isso? Porque a questão da globalização, a questão até as pessoas têm mais acesso à própria questão do domínio do idioma do inglês, tá? Tem melhorado muito isso. E esses sites mesmo, os chineses, já estão todos em português também, facilitando a compra. Como você olha isso aí? Ele falou até nessa área de moda, vão para os Estados Unidos para comprar roupa, que é mais barato. Como que você vê isso? Realmente, de anos para cá era o que mais bombava, inclusive na questão de enxoval, tênis principalmente também. Agora, de 2 anos para cá, que a gente tem N problemas econômicos, não vale tanto mais a pena. Mesmo quem compra daqui, nesse tipo de site como AliExpress, a gente desde o ano passado está tendo um retorno às compras dos produtos nacionais. Então, por exemplo, uma grande multimarca aqui de São Paulo vendia 70% importado, 30% nacional. Teve exatamente a troca, vendeu 70% nacional, 30% importado, porque os clientes não conseguem mais consumir, até em função da nossa situação econômica. E acredito que continuando nesse estado, realmente fica muito difícil. Não tem como você comprar um produto 3 vezes o custo dele aqui internamente, o que é muito bom para as confecções, que mesmo tendo muita dificuldade para produzir internamente, com os impostos que a gente tem, elas pelo menos têm consumidores mais ávidos para consumir produto nacional. Ainda falando de moda, depois quero fazer uma pergunta para depois passar para o Ivan. Você falou que em moda, hoje, a gente, além de estar vivendo fast fashion, com um problema, vamos falar, de macroambiente aí de tempo, não existe mais inverno, outono ou verão, né? Não tem mais estação no ano. 4 estações num dia só. São Paulo. Não tem mais essa questão aí de... por temporadas, então às vezes são várias coleções ou vários temas e o fast fashion a cada semana chegando coisas novas. Isso é uma tendência
porque o consumidor buscou isso, também foi essa coisa no macroambiente, as marcas perceberam que era uma forma de ter uma maior rentabilidade. Como você vê esse consumo da moda? E aí depois eu vou trazer a pergunta para o Ivan, já vou deixar para você pensar, como planejar tantas campanhas diferentes em tantos momentos, porque o duro, junto, antes de né? fazer uma campanha do lançamento da coleção, depois né, agora muda também a concepção de fazer comunicação. Mas como que é isso na tendência desse consumo? O brasileiro é muito consumista de moda e essa coisa da moda fast fashion caiu no gosto do brasileiro? Caiu porque é fácil e até então era barato. Mas as grandes empresas de fast fashion daqui, a maioria, usam quase 90% de produto importado. Então já dificulta atualmente, pela situação econômica, delas conseguirem manipular isso. O que acontece também é que dentro do consumo do brasileiro, a gente tem algumas datas do ano que assim é batata. Por exemplo, Ano Novo. As meninas podem estar assim com N problema de cartão de crédito, ela vai passar um vestido branco incrível no cartão. A empresa tem que se preparar para uma comunicação dessa linha e tem que ter uma linha específica para isso. Não só, vamos fazer 20 pecinhas brancas que a gente coloca na loja. Não é assim. Como que a menina consome? Ela vai passar na praia, ela vai numa balada em São Paulo, então você tem que ter o biquíni branco, você tem que ter o vestido branco, assim, você tem que ter todos os produtos que ela precisa para consumir naquela tipo de data. E isso rebate também, porque o Ano Novo desse ano, por exemplo, foi extremamente chuvoso. Se você não se atentar também ao andamento do clima do país, você não consegue nem desenvolver o tipo de produto correto para você ter na loja para atender esse consumidor. Antes de eu passar para o Ivan, já que está falando de moda, como que define-se a cor da moda? Porque, por exemplo, eu ter que comprar um sapato para minha esposa no Natal, aí a mulher falou, apresentou um azul, azul é a cor do verão, esse azul, bolsa tem que ter. Eu falei, nossa, eu nunca achei que ia comprar um sapato desse azul. Como que se define isso? De onde vem essa tendência? São dos estilistas que prevêem isso e aí isso vai se estender para uma coisa mais comercial? Beth, são N fatores. A gente tem, claro, um grande peso ainda das coleções internacionais, dependendo muito também do mercado, do tipo de coleção que está desenvolvendo. Mas a cor, ela anda muito acompanhada da sensação que a gente está tendo de movimentos sociais e econômicos. Então, por exemplo, 2016, foi o primeiro ano na história da Pantone, que é quem elege as cores, que foram eleitas 2 cores ao invés de uma só. E são 2 cores leves, um rosa quartzo e um azul quase que bebê. Porque a gente está vivendo uma transformação mundial econômica dificílima, política dificílima. Então, assim, essas cores passam uma sensação mais leve e é um estudo quase comportamental mesmo para entender que tipo de cor daqui 2 anos você vai se sentir melhor usando. Esse azul que você comentou do sapato provavelmente era um azul royal, bem fechado. É um azul que há 4 estações mais ou menos já está como venda boa. Ele permanece porque ele continua bem comercial, o público brasileiro aceitou bem e ele combina com N tipos de pele, que é uma coisa também que a gente precisa se atentar num país desse tamanho. Quando a gente fala de tendência de consumo, eu vou puxar essas 2 linhas, moda e automóvel, que eu sei que vocês dominam bem, porque carro também tem isso, né? A época das picapes, a época das minivans, a época, parece que cada hora, a época dos SUVs, a época dos carros pequenos. Do Jeep, né? E pegando a agência, planejar campanhas para diversos estratos de público ou diversas campanhas. Óbvio que é mais trabalho para a agência às vezes pode ganhar mais, mas às vezes o cliente quer mais coisa pagando a mesma coisa, né? E via de regra, a agência não ganha muito. Mas como que é o planejamento disso, né, Ivan? Porque aí o planejamento se torna muito importante com base em pesquisa para se tomar essas decisões, né? Sim. O planejamento no nosso país, principalmente no ramo de varejo, ele é muito difícil. Quando se trata de comportamento, quando você utiliza comportamento para você fazer um planejamento, acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mas, por exemplo, você está fazendo um planejamento para o ano inteiro. Quem importa? Fez um planejamento para o ano inteiro. Aí o dólar, bum! Mudou completamente. Cadê o meu planejamento? Acabou tudo. Então, na verdade, você faz uma linha mestra para você se guiar por ali e você vai tentando se equilibrar nela, seguindo o planejamento que você fez e conforme for acontecendo as coisas, as novidades, você vai se adequando.
Mas é uma complexidade, é muito complicado fazer planejamento nesse país por causa da situação econômica. Você planeja principalmente as datas, você faz um planejamento em cima de datas, entendeu? Principalmente final do ano, quando a gente chega em dezembro, vamos fazer uma campanha de Natal, de Ano Novo, virada, IPVA grátis. Eu lembro que em novembro tinha uma campanha forte que era pegar a primeira parcela do 13º para dar de entrada Então, no carro, a gente usa esses recursos, entendeu? Que são recursos, né, da economia, de facilidades, para poder fazer uma campanha. Mas você fala assim, não, porque em maio eu vou fazer isso, a partir de janeiro, é muito difícil aqui nesse país, entendeu? É muito complicado. Em maio eu vou fazer uma isso, linha mestra e o planejamento vai se adequando. Exatamente, entendeu? No varejo isso é muito... Você já tem algumas coisas pré-estabelecidas, mas ela pode mudar 15 dias antes. Não vou mais fazer isso, cancela porque mudou todo o mercado, entendeu? Então, o grau de complexidade é muito alto para as agências e também para as empresas fazer o planejamento de varejo nessa área, entendeu? Com como que eu posso dizer, o que a gente está vivendo agora, esse cenário econômico que não maluco, maluco, é praticamente impossível, entendeu? Até o pessoal fala, não, mas é na crise que tem que investir, mas você não está vendo ninguém investir. Por quê? Porque, por exemplo, um consumidor agora, ele não tem... Ele não tem como pode dizer, a pretensão de sair da cadeira para ir comprar. E deixa eu perguntar para vocês, o brasileiro, por natureza, vocês acham o brasileiro consumista? E vocês acham que eles tiraram o pé ou ainda deram uma abusadinha? Tiraram o pé. Tiraram o pé. Mas acho que é uma das primeiras vezes que eu vi tanto tirar o pé assim. Porque o brasileiro, estamos na crise, mas vamos gastar um pouquinho, um pouco da indulgência. A gente é consumista até porque no passado a gente não tinha tanto acesso a tantos produtos. Durante muito tempo a gente ficou fechado, entendeu? Você vê, o que os nossos filhos têm hoje, a gente não tinha. Vai para os Estados Unidos. Quando é que alguém ia para os Estados Unidos com 5 anos, com 6 anos? Você não ia. Marcas de carro, né? Que eram... Tudo, a gente tinha entendeu? Só 4 marcas. Com 6 anos. Né? Você está entendendo? Então, por conta dessa abertura, aí todo mundo começou a comprar. Então, o brasileiro é consumista, sim. Eu falo isso de tendência de consumo porque quando a gente fala que a economia vai mal, geralmente o setor de cosmético cresce porque é aquela história da indulgência de eu não posso me comprar isso, eu compro cosmético para ficar bonito, para ficar legal. E pela primeira vez caiu o setor de cosmético, as vendas do setor de cosmético, que é um indicador de que a coisa realmente ficou complicada. Mas quando a gente fala dessa questão do brasileiro ser consumista, o brasileiro ele é consumista em todos os tipos de compra que ele faz? Ou porque quando eu falo até dessa questão de agir diferente, às vezes aquela pessoa age de um jeito no supermercado, age de um jeito na farmácia. Óbvio que às vezes ele pode ter um traço muito consumista. Minha esposa, por exemplo, fala que eu sou consumista em qualquer varejo, né? Mas geralmente você tem um que você gosta mais, ou você se porta diferente. E antigamente tinham comportamentos de compra mais fechadinhos, mais distantes. Uma caixinha. Uma caixinha. Vocês sentem isso também? Que o brasileiro mudou muito também a sua forma de se comportar enquanto consumo? Eu acho que extremamente. Até, por exemplo, o tipo de vida que a gente leva hoje em dia, indiferente da idade, mudou pra caramba. Então, logo, assim, o tipo de produto, por exemplo, que meu pai consumia 10 anos atrás, ele não consome mais há 5 anos atrás. Então, por exemplo, ele é extremamente consumista em relógio e em carro, porém, se eu der para ele uma camisa, não estou precisando de camisa. Então, assim, depende da personalidade, depende também da fase da vida que a pessoa está, né? Porque a gente vai mudando e o hábito de consumo muda diretamente com quem a gente é e onde a gente vai, então, logo, os produtos vão mudando com a gente. Eu falo isso, eu tenho uma brincadeira quando eu dou aula que eu digo o seguinte, que aquele mesmo rapaz lindo, bonito, cheiroso, num terno bacana, num carro legal, te levando para jantar no sábado à noite, no Unique, lá no Sky, abre a porta do carro, é o mesmo que está no dia seguinte, lá no Itaquerão, gritando, vai Corinthians, e não sei o quê. Eu sou palmeirense, que o Carreiras é corintiano, você é São Paulino. Mas assim, vai Corinthians, é o mesmo cara, é o mesmo tipo. E são comportamentos de consumo diferentes, exatamente, né? Mas uma coisa em cima disso que a gente está falando, a gente vai debater depois a globalização no terceiro bloco, vou colocar de uma forma assim, nossos pais, acho que até mais nós, um pouco, nós que eu digo que nós estamos na faixa do 40, a Dani é mais nova, viva. Éramos mais fiéis às marcas. Hoje em dia eu acho que essa molecada é muito volúvel, ela troca de marca muito fácil porque ela quer experimentar e ela não se importa muito com uma marca ou outra. Vocês sentem isso também? Eu acho que...
Pode falar. Eu não percebo assim dessa forma. Por exemplo, em celular, molecada que é Apple, eu converso com a... Ah, não, aí nós vamos entrar no ponto Então. importante, que são as love marks, né? As então, marcas apaixonantes. mas eu sou então, Apple mas aí que maníaco, aí sou Apple. mas é que eu acho que isso que acontece, entendeu? A molecada, ela é muito mais focada nisso do que nós. Eu percebo assim, por exemplo, tênis, roupa, algumas coisas eletrônicas, assim, quando são fiéis, assim, eu vejo a filha da minha esposa, Larinha, até um abraço pra Larinha, falei, Lara, mas lá na tua escola, como que é? Apple com Samsung? Tivan? Apple. Falei, não tem uma ou outra, eu quase não vejo, mas vocês adoram, a gente ama. Não, mas eu digo assim, a marca, por exemplo, de roupa, de tênis, ou as marcas que hoje são as marcas importantes, não existia anos Não atrás. existiam. Mas o que eu digo assim, hoje existem algumas marcas, que eu, Apple, considero uma delas, que você busca fazer com que eles se tornem fãs para que ele fique viciado naquela marca, importa, né? não importa O conceito o do Kevin Roberts lá das Love Marks, né? Mas eu percebo que, assim, eles experimentam com uma facilidade tremenda. Até porque eu acho que o momento que essa geração tem acompanhado é de experimentação. Então, o ato de compra e de consumo hoje tem que ser uma experiência. Eu dou aula em algumas comunidades e ONGs, em algumas escolas que a gente fala diretamente com os adolescentes, de 15 a 20 anos. E a primeira pergunta é, você preferia ganhar uma ida no Rock in Rio ou você preferia ganhar um sapato novo? É 100% ida para o Rock in Rio. Então, é a experiência que você tem consumindo um momento, uma sensação. Uma coisa entendeu? até meio imediatista, né? Exatamente, quero sentir isso agora. Então, mas aí você não acha que eles buscam essas marcas que passam realmente essa sensação? Mas a marca tem que estar conectada com ele, então. senão ela fica. Sim, senão ela vai exatamente. querer experimentar o outro. Mas as que trabalham bem são as Como que a são Apple. mais escolhidas. Exatamente. Vou pedir só, tipo, você pega uma John, por exemplo, John de John. roupa, a molecada tá querendo muito, entendeu? Você vê a questão de tênis aí também, chuteira do Neymar, por exemplo, essas coisas. Nossa, a molecada vai pra cima. Eu vou pedir para o TP subir para as notícias da semana. E antes de falar disso, você falando disso, mas assim, por exemplo, meu pai, TV para ele ainda é Philips. Né? Você percebe? Assim, a molecada não, se sair uma Sony, uma Samsung e uma outra. Né? E o que eu percebo também, ainda já vou passar as notícias da semana, falando dessa ainda questão de consumo, que o consumo deles é como você falou, talvez menos material e mais de vivenciar os momentos. Tanto que a gente passa a ter promoções que os prêmios são festas, são momentos, são viagens. Né? Eu não quero ganhar uma TV, eu quero ganhar... Eu brinco, tem uma coisa, quando eu estudei marketing, né? Eu falava assim, nós vendemos a furadeira? Não, nós vendemos o furo na parede, né? E eu falo hoje para os meus alunos que a gente vende a experiência da pessoa vendo o quadro pendurado na parede. Né? É um negócio ampliado, né? Isso aí, e daqui a pouco, e com um amigo do lado dando um curtir, um like no quadro meu. Um curtir no Facebook do quadro que você não. Bom, vamos para as notícias da semana. A Bueno BR publicou recentemente imagem dos bastidores de uma montagem da estrutura que está acontecendo em Salvador, Bahia. Os cliques mostraram a evolução do job que está sendo realizado na Avenida Oceânica, uma das mais famosas do estado. A Bueno BR é uma agência localizada em São Bernardo do Campo e famosa por grandes estruturas de festas, shows, eventos especiais e cenografia. A S. Martins Publicidade, com sede em Santo André, realizou mais um trabalho recentemente. Dessa vez, a agência foi responsável por veicular um anúncio da escola Redwork na revista da COP. A Redwork é uma instituição de ensino localizada na região do Grande ABC, que oferece cursos de inglês e espanhol para crianças, adultos e adolescentes. Além disso, a escola também oferece programas de intercâmbio. A Montanês Propaganda de São Caetano do Sul foi responsável por desenvolver a campanha da MDVR de Esquila Security System. O produto de alta qualidade e performance pode ser usado no monitoramento de ônibus, caminhões, vans escolares e veículos de frota. A Unit Press, lá do Caetano Piva, com sede em São Bernardo do Campo, desenvolveu 2 modelos de folder para o grupo Ambipar, dedicado a soluções ambientais integradas. O material trata da Ambipac e o outro do descarte correto. 2 empresas do grupo. A agência realizou a diagramação e a revisão do conteúdo, além de assessorar a impressão de mais de 1.000 unidades de cada modelo. O IBAP São Paulo, cliente da KB Comunicação, foi destaque em uma matéria na revista Auto Esporte. O resultado foi divulgado através das redes sociais. A agência de São Bernardo do Campo é integrante do Grupo LAN e atende empresas na área de assessoria de imprensa. Para a gente finalizar esse bloco, mais uma dica gastronômica, a Berlim Costelaria, onde você pode saborear uma costela muito bacana, né? Com ali uma mandioquinha muito gostosa. Para quem gosta, com uma cervejinha gelada, é muito bom nesse verão. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta para o último bloco debatendo tendências de consumo.
com Coca-Cola. Pura, refrescante, Coca-Cola bem gelada é sempre uma festa borbulhante de alegria. Em qualquer ocasião, tudo vai melhor com Coca-Cola. Tudo vai melhor, bem melhor com Coca-Cola. Coca-Cola Família, mais economia. Serve 4 copos ou mais. 4 copos. Olha só, família 4 copos. Né? A Coca-Cola família era 1 litro, hoje é 3 litros e 300, né? Bom, Vivi, temos perguntas para os nossos convidados? Chegaram perguntas aqui por e-mail, obrigado a todos. Bom, o avanço da tecnologia é o maior responsável pela mudança de consumo de conteúdo e, consequentemente, de hábitos. Como essa mudança influencia nas estratégias offline para convencer o público? Essa é do Matheus, de São Caetano do Sul. Passar para a agência. O consumo está no online, mas tem que mudar no offline, né? E a gente vê muitas mídias tentando aí se reinventar e trabalhar em conjunto. Como que trabalha isso? Na verdade, o trabalho é em conjunto. Eu não enxergo essa divisão de online e de offline. Porque se eu for lançar uma campanha para o meu cliente, eu tenho que lançar nas 2 plataformas, entendeu? Eu tenho que lançar nas duas vertentes. Por isso, elas têm que andar sempre juntas. O que você for fazer no offline, você tem que direcionar para o teu online, entendeu? Então, eu particularmente, assim, eu não enxergo tanta diferença. O que eu acho é só que quem for offline e não estiver se adaptando para online, esse sim, lá na frente vai quebrar a cara, entendeu? Mas para mim, eu começo a enxergar como uma coisa só porque é o que está acontecendo já hoje. E eu acho uma coisa, tanto quando eu falei das emissoras quanto das marcas, como geradoras e provedoras de conteúdo, a gente fez até um programa sobre marketing de conteúdo, que é um online mesmo, que você diz, não tem linha, e é para todas as plataformas. Eu tenho quem coordena o nosso jornalismo, a Tamires, ela gosta muito de novela, na hora do almoço ela assiste a novela do dia anterior no YouTube. Né? Meu capítulo. Que era um conteúdo gerado pela emissora de TV, que passou na TV. Então, é um pouco dessa convergência. Uma outra coisa importante aqui para a gente falar, essa questão, a gente tem as gerações, né? Os millennials, o Y, Z, os boomers, etc. E a gente vai ver um vídeo da Nielsen que trata um pouco dos consumidores globais e o que estão fazendo os consumidores globais mudar. Então a gente vai ver o vídeo da Nielsen e a gente volta para o debate.
bom, tá aí uma pesquisa importante da Nielsen. Dado importante, hein? As mulheres continuam consumindo, é isso, Dani? A gente tem uma facilidade maior, né, para gostar das coisas, eu devo falar. Não, mas assim, na verdade a mulher acho que está mais conectada com o que ela sente, quem ela é. O homem experimenta uma mudança muito grande do final do século XX para o começo do século XXI e ele tem aumentado a forma como ele consome e também a quantidade de produto que ele consome também. Ivan, como você olha essas tendências, essas mudanças? Isso muda, como a gente viu, o formato de fazer comunicação, mas muda também o formato das empresas pensarem os produtos para esses novos públicos, né? Não, sem dúvida, né? Eu costumo até falar, né, que o futuro vai estar aqui dentro, né? Na palma da sua mão, porque você anda com o celular. Quem te desgruda de um celular hoje? Ninguém. Você está em casa, está vendo TV, você está andando na rua, você está... Entendeu? Então, eu acho que aquelas que souberem trabalhar melhor essas mídias, como pode dizer, a conectividade com o consumidor mesmo, são as que vão se dar bem, entendeu? Que conseguirem enxergar isso e conseguir ter ferramenta, ter tecnologia suficiente para fazer isso, que vão ser as que vão se dar bem. Só como um comentário, eu dou aula de mobile marketing, e aí eu tenho uma pesquisa que acho que, se não me engano, 38% da população prefere perder a carteira do que perder o celular. Exatamente. Pode levar o dinheiro, a carteira, o cartão de carro. Celular, não. Não, leva roupa, mas deixa o celular. Já que a gente está falando de mulheres e de consumo, a gente aí teve nas redes sociais toda uma discussão sobre a campanha do Boticário, né? E aí a gente está falando hoje em dia de marcas mais corretas, né? De marcas que... uma campanha que às vezes tem um tom de racismo, um tom mais feminismo, da homofetividade, e a onda do politicamente correto, que a gente já teve até a oportunidade de discutir aqui. Quero a visão da Dani, que estuda a tendência de consumo. O que você achou da campanha do Boticário? Então... Vamos lá. Bom, acho que assim, primeiro de tudo, eu entendo que o foco foi colocar a mulher em um momento que ela está se sentindo bem. Porém, a mensagem que chegou foi que ela só precisa se arrumar e que se ela só se sente bem maquiada e precisa estar poderosa para enfrentar um ex-marido ou para enfrentar um divórcio. E no momento em que as mulheres estão tão em foco, eu acho que foi completamente errada. E acabou criando um outro tom, inclusive o pessoal vai na página e descarrega, é o que o Ivan falou, tem que estar preocupado, conectado e respondendo para os teus consumidores. Deixa eu te perguntar, desculpa te cortar. Não, essa visão que você teve, uma visão de que, não foi bacana. Não foi legal. Na minha época, a época do lado do papai, mais atrás, eu entendi assim, quando você tinha às vezes um problema de alguma marca, obviamente não tinha a força das redes sociais, mas dificilmente a gente deixava de consumir um determinado produto. Exatamente. Né? Hoje você vê esses consumidores assim, coisas desse tipo, a tendência desse consumidor assim, eu vou bloquear esta marca, eu vou boicotar esta marca ou não? Eu posso até comentar que eu senti isso na pele. Eu tenho uma marca de roupa para gastronomia, a gente vende extremamente e-commerce, em poucos pontos de venda, e assim, se você deixa de responder uma mensagem, que é um inbox que entra, um e-mail que entra de um dia para o outro, a pessoa já faz um comentário mais ríspido na página. Então, tá ali para qualquer novo consumidor ver. Então, por exemplo, a gente, em um shoot de lookbook, a gente fotografou uma das peças de cabeça, que é uma bandana que tem que cobrir todo o cabelo da menina, estava aparecendo um pedaço do cabelo. Na hora, já tinha 3 comentários falando do erro. Então, assim, realmente... é uma grande arma, a gente tem que estar muito atento ao que você coloca. Mas você acha que boicota o consumo da marca ou não? Boicota. O que as empresas precisam entender hoje é que o poder está na mão dos consumidores. Exato. Mudou. Isso, acho que essa é a grande mudança. Além de tecnologia, de conectividade, de tudo isso que a gente está falando, o poder está na mão dos consumidores. São eles que decidem mesmo. Eles que mandam, na verdade. Então, se eles realmente forem para a rede social e começarem a boicotar uma marca, vai acontecer esse boicote. Com relação aí à questão da Boticário, o que eu acho que está acontecendo, eles estão querendo mudar de posicionamento. Por exemplo, essa propaganda, como a última que teve lá também no Dia dos Pais, na minha opinião, tá? Ela não tem a ver com a identidade da marca do Boticário, que foi durante muito tempo, muito tradicional. Então, ele deve ter um planejamento muito grande para eles quererem mudar de forma radical a marca, a ponto de estar apresentando os seus produtos desta forma. Mas se houver uma rejeição muito grande,
a marca vai ser boicotada. E aí vai caber a Boticário escolher. Não, eu não tenho interesse por esses que me rejeitaram, que são os 90%. Eu quero atender os 10%, porque esses 10% lá na frente vão ser os mais rentáveis. Só terminando, deixa eu mandar um beijo pro Vitor aqui, senão vai dar briga em casa, porque eu mandei pra Larinha também. Minha esposa já falou, manda pro Vitor, senão vai ter problema, né? Aí vai ter um tempinho para se despedir. Mas ainda colocando essa questão do consumo, eu já vou passar para a Vivi passar aqui os ganhadores. Tem um dado que eu acho que é interessante quando a gente fala disso do boicote da marca ou dos produtos, que as marcas, como você falou, estão se posicionando, né? E hoje a concorrência do gasto, vamos dizer assim, né? Eu chamo do share of wallet, a disputa pela carteira, pelo dinheiro que está na tua carteira, hoje é muito grande. Então, você vai comprar um presente para o seu namorado no Dia dos Namorados, tudo no shopping está concorrendo por aqueles seus R$200 na carteira. Né? Então, teve uma pesquisa de uma grande empresa de óculos que eles não estavam perdendo as vendas para outra empresa de óculos, mas sim para os produtos de tecnologia, os smartphones. Né? Então, a tendência do consumo, eu acho que esses jovens hoje são muito consumistas de coisas que ele quer usar no seu dia a dia, para vivenciar, e obviamente as empresas têm que estar atentas a isso. Vivi, vamos conhecer os ganhadores da noite de hoje? Vamos conhecer os ganhadores e desculpa para quem a gente não conseguiu responder. No final acabou um monte de gente mandando por e-mail e aí a gente não conseguiu todas, mas obrigada e continuem mandando. Quem ganhou o kit do ABC da Comunicação foi a Paula Munhoz. O livro do Escambo, a Inclusão Financeira, foi a Cibele Sonskini, eu acho que é assim que fala o nome dela. O almoço na Costelaria Berlim foi o Matheus Taíra, de São Caetano do Sul. E o jantar no Tantra ABC foi a Júlia Silva Faria, também de São Caetano do Sul. Lembrando que para retirar é só ir até a sede do ABC da Comunicação, na Avenida Antártico, número 229. Obrigada e até semana que vem. Obrigado, Vivi. Bom, Dani, obrigado por você ter vindo. Obrigada, espero que seja o começo aqui de uma grande parceria, que a gente possa fazer mais negócios juntos. A gente aí vai falar depois de Trends Day, provavelmente a Dani vai estar ali com a gente no Trends Day, como uma das grandes palestrantes. Obrigado por ter vindo, ter trazido esse conhecimento tão importante. Obrigada por ter me recebido, adorei estar aqui. E vamos ficar de olho aí no que está sendo consumido, como as pessoas estão vivendo, que isso vai mudar o desenvolvimento de produto. Legal. Antes de passar por Ivan se despedir, um abraço ao Francisco Almeida, que sempre assiste o nosso programa, da Flex Company, sempre passando aí para os seus alunos tudo o que acontece aqui. Um abraço, Francisco, por sempre acompanhar aqui o nosso programa. Ivan, obrigado por ter vindo. Espero que a gente possa estreitar mais a relação aí, que a Link esteja mais presente, tanto aqui na